Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 7 da nossa revista Betel Dominical da editora Betel. E hoje o assunto é a fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Você que pode, curva sua cabeça e, como de costume, vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, lição de número 7. A fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Texto áureo. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Aqui, meu irmão, já temos bastante assunto. Esse texto é conhecido como a oração da fé. Em algumas traduções, a Almeida Revista e Corrigida, King James, trata esse texto como a oração da fé. No entanto, nós lemos apenas o verso 24 do livro de Marcos, no capítulo 11, onde diz que orando tudo que pedirdes irá receber. Mas nós esquecemos de ler o verso 25, que diz assim: e quando estiverdes orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Percebe que há uma condição para que essa oração da fé venha ter êxito e venha ter fruto. É necessário que você exerça o perdão. E o interessante é que nesse texto, Jesus diz que você pode exercer o perdão quando estiver orando. Quando você estiver orando, ore em voz alta e libere o perdão sobre uma determinada situação. Diferente de Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz que quando você for ofertar, se tiver alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta ali no altar e vai até a pessoa e se reconcilie, peça perdão a ela, para que a sua oferta possa ser recebida por Deus. Diferente desses dois assuntos. No entanto, meu irmão, exerça o perdão. Se for orando para que a oração da fé tenha êxito, lembre-te de alguma situação e libere o perdão. Se for na hora de ofertar para que a sua oferta seja aceita, procure a uma pessoa e libere o perdão. Quando você perdoa, não há necessidade de você conviver com essa pessoa, mas você liberando o perdão, aquela situação que causava dor, angústia em você não vai causar mais. Você não vai esquecer do mal que foi lhe feito, mas esse mal não terá mais sentimento, não terá mais força, não terá mais raiz em você. É como se você ficasse livre. Meu irmão, o perdão te deixa livre, o perdão te deixa leve, o perdão te aproxima de Deus, o perdão te traz mais próximo, mais íntimo do Espírito Santo. O perdão faz você acessar áreas exclusivas que já estão liberadas no mundo espiritual para você, que talvez você não consiga acessar porque você ainda não liberou o perdão. O perdão traz paz, o perdão tira a raiz de amargura. Paz, meu irmão, é algo que o dinheiro não pode comprar, mas quando você libera o perdão, você acessa um nível de paz que só o Espírito Santo tem para nós. É literalmente nós acessarmos o reino de Deus, o que o Senhor já preparou para nós. Verdade aplicada, na vivência dos problemas e das adversidades da vida, perseveremos na fé cristocêntrica. O que é essa fé cristocêntrica? É a fé em Cristo, a fé a qual o Senhor Jesus é o centro. Não ter fé em objetos, não ter fé em pessoas, mas ter fé em Cristo. É Ele que cura, é Ele que sara. Quando eu falo de objetos, nós vemos alguns precedentes na Bíblia. Tem o caso de Pedro, tem o caso de Paulo, tem o caso do profeta Eliseu. O lenço de Paulo curava, a capa de Pedro e etc. Há precedentes, mas nos dias de hoje a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Ele é o centro. Tópico 1. A fé no servo e as suas consequências. 1.1. Os amigos do paralítico demonstram fé no servo. 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado pelo Senhor. Essa história está lá em Marcos capítulo 2
e o verso 4. Lembra quando os 4 amigos se reúnem e pega aquele paralítico e leva até o Senhor Jesus, quando descobre que ele está em uma casa? Então eles abrem o telhado, que na verdade o telhado já tinha uma comporta aberta, não que eles destelharam as telhas, mas era um salão que existia naquela época em algumas casas, que havia um lugar aberto. Em dias de sol eles abriam para arejar, então já havia esse costume. E esses 4 amigos desceu esse paralítico por ali. Olha que interessante, meus irmãos, a importância de nós termos bons amigos, amigos que nos levam até o Senhor Jesus, não amigos que nos distanciem dele. Amigos que nos ajudam a cada dia mais nos envolvermos com a palavra e estar próximo de Jesus. Se por acaso, de repente, o Senhor Jesus tem afastado algumas pessoas que você pensava ser seu amigo, não se preocupe. E nem fique chateado por um acaso, talvez eles não estarem mais te procurando. É o Senhor Jesus que ouve aquilo que você não ouve. Então ele sabe, quando você entrega a sua vida para ele, ele sabe qual o melhor círculo de amizade para você. E se prepare, que ele estará te levando a novos níveis de amizade, te apresentando pessoas que irá levar você para mais próximo dele. O interessante, quando esse paralítico, levado pelos seus amigos, ele chega até Jesus, Jesus realiza, na verdade, 2 milagres. O primeiro, Jesus chega para ele e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus cura uma ferida emocional que existia na vida daquela pessoa. Acreditava-se que quando uma pessoa nascia com algum problema, alguma enfermidade, poderia ser pecado dele ou pecado dos seus pais. Então talvez essa pessoa tinha uma carga emocional muito forte. E Jesus, quando diz para ele: filho, seus pecados estão perdoados, libera ele da culpa. Traz um alívio para a alma, um alívio para o emocional dessa pessoa. E aí, alguns fariseus que estavam ali na época, alguns fariseus seduceus, eles dizem: mas quem é esse para perdoar pecado? Blasfêmia, blasfêmia. Então Jesus diz a frase mais célebre que ele usava com essas pessoas. Ele diz: o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Essa expressão Filho do Homem está lá em Daniel capítulo 7, o verso 13. Foi o profeta Daniel que disse que o Filho do Homem iria vir. Então o Senhor Jesus, quando ele se referia na terceira pessoa, dizendo que era o Filho do Homem, ele estava fazendo a alusão a essa profecia do profeta Samuel. Então Jesus responde isso para os fariseus e pega aquele paralítico e diz: levanta e anda. A segunda cura que o Senhor Jesus realiza. Louvado seja Deus. Meu irmão, Jesus pode curar, ir além do que nós imaginamos. Feridas que nós não conhecemos, ressentimentos e culpas talvez que estão enraizados dentro da sua alma. O Senhor Jesus conhece e Ele quer libertar e irá libertar e trazer a paz e trazer a cura em nome do Senhor Jesus. 1.2. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Marcos 5, 35 a 43. Esse chefe das sinagogas, meus irmãos, era um fariseu. Era como se fosse um pastor sênior, um pastor presidente daquela sinagoga. Ele que era responsável pelo culto, responsável pela adoração, responsável por todas as áreas daquela sinagoga. Então ele, sendo um fariseu, vai e reconhece a soberania do Senhor Jesus. Então Jesus pega aqueles que era o seu círculo mais íntimo, que estava sempre próximo a ele. Jesus, quando queria revelar algum segredo mais forte, um segredo mais intenso, sempre levava o seu círculo mais íntimo de amizade. Pedro, Tiago e João. Jesus se reúne com eles, leva o pai da menina e diz: Talita cumi. Essa tradução, Talita cumi, ela quer literalmente dizer: filhinha,
acorda, ou minha filha querida, acorda. É uma expressão carinhosa, talvez é a maneira que o pai sempre acordava a sua filhinha. Porque o nosso Deus sabe, meu irmão, aquilo que nós falamos quando ninguém está vendo. Nosso Deus sabe como nós agimos quando ninguém está olhando. Então, naquele momento acontece a cura maravilhosa e o Senhor Jesus traz à vida novamente aquela menina. 1.3. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. Uma mulher cananeia que faz uma petição, não para ela, mas para o servo libertar sua filha das forças que a oprimiam. Essa história está lá em Marcos 7:27. Meus irmãos, o clamor de uma mãe. Tem algo mais profundo do que o clamor de uma mãe pelo seu filho ou pela sua filha. A Bíblia diz que o amor de Deus, o único amor que se aproxima um pouco mais do amor de Deus para nós termos referência, é o amor de uma mãe. E o nosso Deus diz, se uma mãe se esquecer do seu filho, no entanto eu nunca esquecerei. O clamor de uma mãe. E essa passagem, quando ela vai e diz ao Senhor Jesus, e Jesus, a forma que Jesus responde, dá a entender que foi uma forma um pouco grossa, uma forma quase que deselegante, ou para a nossa cultura, uma forma desnecessária. Porque quando aquela pessoa vai e clama ao Senhor Jesus, Jesus diz, não convém que nós entreguemos o pão dos filhos aos cachorrinhos. E a frase que gerou um milagre na vida daquela mulher, ela diz, sim, Senhor, eu concordo com isso. Essa afirmação dela demonstra que ela não se sentiu ofendida com essa expressão. Por quê? Era do costume dos gregos e dos fenícios ter em casa cachorrinhos de estimação. Os judeus não tinham o hábito de ter o cachorro como um animal de estimação em casa. Agora os gregos, os fenícios já tinham o hábito de ter o cachorro que nós conhecemos, que é o nosso animal doméstico, ter em casa. Então, quando Jesus diz esta frase, Jesus diz exclusivamente para ela, não para os judeus que estavam ali em volta. Por isso que ela entendeu. Quando Jesus disse isso, Jesus diz, minha filha, não convém, você não pega o pão dos seus filhos e dá para os cachorrinhos. Mesmo os cachorrinhos estando na sua casa. Você não faz isso, porque primeiro você quer alimentar os seus filhos. E aí ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nesse momento de diálogo, meus irmãos, o Senhor Jesus falou, vai que a tua filha já está curada. Louvado seja o nome do Senhor. A forma de responder, o jeito de responder, sim, Senhor, concordando com a situação. E esse foi um diálogo exclusivo entre o Senhor Jesus e a mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. Somente os dois entenderam o conteúdo desse diálogo e a expressão que o Senhor Jesus usou. Por isso ela não se sentiu ofendida. Tópico 2. Recorrer ao servo é vivenciar milagres. 2.1. Recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Falaram do estado de saúde da pobre mulher que estava febril. Marcos 1:30. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre o deixou e ela o servia. Marcos, capítulo 1, verso de número 31. O interessante, meus irmãos, que não foi Pedro que disse para Jesus que a sua sogra estava doente, mas houve alguém que intercedeu pela vida dela. Ou seja, o poder da intercessão. Meu irmão, quando você intercede, nosso Deus ouve. Não deixe de interceder. Continue intercedendo por aqueles que você conhece, por aqueles de dentro da sua casa, porque há milagres na intercessão e a intercessão tem poder. 2.2. O leproso recorreu ao servo por sua cura.
E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, disse-lhe: se queres, bem podes limpar-me. Marcos 1,40. A frase que esse leproso disse, se queres, ou seja, a sua vontade em primeiro lugar e não a minha. E o Senhor Jesus diz: quero ser limpo. 2,3. O cego Bartimeu reconheceu ao servo por sua cura. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10,47. A frase que chamou a atenção de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O interessante é que este cego, ele era cego fisicamente, mas ele tinha os seus olhos espirituais abertos. Ele conseguia enxergar que o Senhor Jesus poderia lhe trazer a cura. E quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está fazendo uma alusão à promessa que Deus tinha feito a Davi lá em 2 Samuel 7, 11 e 14. Depois você vê essa promessa, a qual Deus diz para Davi que o seu trono duraria para sempre. Ou seja, Jesus, filho de Davi, reconhecendo a soberania, o trono, o reinado que havia no Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Tópico 3. A fé no servo nos mantém firmes. A fé no servo realiza o impossível. Só o Senhor Jesus pode realizar milagres. Aquilo que é impossível para os seus olhos, para o nosso Deus, é possível. A fé no servo faz a diferença. E a fé no servo produz milagres. Aquilo que você não consegue realizar, meu irmão, acredite, tenha sua fé cristocêntrica no Senhor Jesus, que o que você precisa, Ele pode fazer. Conclusão: como visto na lição, o milagroso agir do servo está intimamente relacionado ao exercício do seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade, testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu servo. Hebreus 11, a fé é o firme firmamento das coisas que não se esperam, mas se vê e crê. Meu irmão, Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Exerça a sua fé cristocêntrica. Deus te abençoe.